Introdução, 2 Coríntios. A autoria, não há qualquer dúvida sobre o fato de que o apóstolo Paulo foi o autor dessa segunda carta endereçada à igreja de Corinto. Alguns meses depois de escrever 1 Coríntios, Paulo decidiu que era necessário realizar um encontro pessoal aos irmãos de Coríntios, mesmo que essa visita fosse representar um momento doloroso para todos. Era imperioso que acontecesse urgente. Os problemas e desvios doutrinários apontados por Paulo em sua primeira carta ainda não haviam sido corrigidos. 2 Coríntios 2:1, 2 Coríntios 2:12, 2 Coríntios 13, do versículo 1 ao 2. Houve ainda uma terceira carta, enérgica e pesarosa. 2 Coríntios 2:4. Mas, segundo a providência divina, perdeu-se no tempo e no espaço sem jamais ter feito parte do cânon neotestamentário. Alguns historiadores e teólogos sugerem que os capítulos 10 a 13 poderiam ser parte da carta, corretiva ou severa. Contudo, não há qualquer evidência real em favor de tal divisão em 2 Coríntios. Propósitos. Essa é uma epístola apostólica enérgica e corajosa. O principal objetivo de Paulo, claramente expresso pela maneira fraternal mais firme, com que profetiza a verdade e aplica a palavra de Deus, é evitar que falsos mestres, que haviam se infiltrado na igreja, minassem a pureza do cristianismo, contestando sua integridade pessoal e autoridade apostólica. Paulo não escreve como mero líder autoritário, temeroso pela possível perda de sua posição de comando, mas sim como verdadeiro pai espiritual dos cristãos de Corinto, aos quais amava profundamente e se preocupava em que tivessem o maior e melhor crescimento espiritual, alimentando-se da verdade bíblica e livres das ideologias pagãs, místicas e judaizantes que se propagavam por toda a Corinto da época. A situação da igreja em Corinto era de tamanha carnalidade e desrespeito às autoridades espirituais, que Paulo precisou falar sobre sua própria pessoa e testemunho imaculado em Cristo. Embora tivesse apelado para o próprio conhecimento pessoal e íntimo que os coríntios tinham dele e de seu caráter, e ainda que tivesse recordado os enormes sofrimentos incorridos com o objetivo de levar-lhes a mensagem regeneradora e salvadora do Senhor, ele agiu com sensível humildade, transparência e sinceridade, expressando muitas vezes seu embaraço com a necessidade de evidenciar tais aspectos da vida e ministério em Cristo. Por todo o texto desta notável e rica epístola, percebemos a mais elevada dignidade, devoção, fé serena e inabalável, bem como a mais autêntica e intensa paixão do pastor por seu Deus e povo. Paulo tem a coragem de se apresentar aos seus leitores como o mais fraco e inútil dos homens, exemplo dos pecadores, mas perfeitamente consciente que é justamente por meio dessa fragilidade humana que o amor e o poder de Cristo se revelam ao mundo como fruto da graça soberana, infalível e perene de Deus. 2 Coríntios 12:9. Esta epístola apostólica se aplica
aos nossos dias em que o estrelato gospel parece ofuscar o brilho sublime e poderoso da glória de Deus nos homens de fé. Por isso, seu estudo e aplicação prática são mais do que oportunos. Sua nota especial está sobre a doutrina da reconciliação em Cristo. E seu tema de glória, por meio do sofrimento consciente, sincero e dedicado, que significa uma verdadeira renovação da visão e da vitalidade do povo de Deus. Data da primeira publicação. Historiadores, arqueólogos e biblistas concordam que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios foi publicada no mesmo ano de 1 Coríntios, ou seja, 55 depois de Cristo. Com base em 1 Coríntios 16, do versículo 5 ao 8, concluímos que 1 Coríntios foi escrita na cidade de Éfeso, antes do evento do Pentecostes, na primavera. Cerca de 6 meses mais tarde, já na Macedônia, mas antes do inverno, o apóstolo se vê impelido a escrever 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, 13 e 2 Coríntios 7, 5. Em sua saudação inicial, Paulo deixa claro que a carta tinha como principais destinatários a igreja em Corinto e todos os demais cristãos do vasto território da Acaia, província romana que englobava toda a região grega ao sul da Macedônia. Esboço geral. 1. Saudações especiais com ações de graça. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. 2. Paulo responde direta e claramente aos seus críticos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 7, versículo 16. A. Mudança de planos missionários por amor aos coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 até 2 Coríntios 2, 4. B. Orientações de como lidar com o pecador arrependido. 2 Coríntios 2, do versículo 5 ao 11. C. Paulo se entristece por não encontrar Tito em Troade. 2 Coríntios 2, do versículo 12 ao 16. D. O ministério apostólico confiado por Cristo a Paulo. 2 Coríntios 2, 17 até 2 Coríntios 3, 5. E. Comparação entre a antiga e nova aliança. 2 Coríntios 3, do versículo 6 ao 18. F. Filosofia de ministério de Paulo. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. G. A fé que movia Paulo sempre para frente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 até o capítulo 5, versículo 10. H. O maravilhoso ministério da reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, 11 até 2 Coríntios 6, 10. I. Paulo apela ao coração dos cristãos em Corinto. 2 Coríntios 6, 11 até o 7, 4. J. Finalmente, Paulo se encontra com Tito na Macedônia. 2 Coríntios 7, do versículo 5 ao 16. 3. A oferta dos crentes para socorrer a igreja em Jerusalém. 2 Coríntios 8, 1 até 2 Coríntios 9, 15. 4. Paulo precisa confirmar sua absoluta autoridade apostólica. 2 Coríntios 10, 1 até 2 Coríntios 13, 14. A. Paulo responde às acusações de fraqueza espiritual. 2 Coríntios 10, do versículo 1 ao 11. B. Paulo evita comparações e busca cumprir sua missão. 2 Coríntios 10, do versículo 12 ao 18. C. Paulo persiste em defender seu apostolado sincero. 2 Coríntios 11, versículo 1 até 2 Coríntios 12, versículo 18. D. Paulo adverte quem ousar opor-se à sua autoridade. 2 Coríntios 12, 19 até 2 Coríntios 13, 10. E. Exortação, saudação e bênção apostólica. 2 Coríntios 13, do versículo 11 ao versículo 14.